Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BRQ Connect. Aqui nós falamos nos nossos videocasts com líderes do mercado, falando sobre temas que importam, pessoas que têm conhecimento no mercado, para dividir com a gente e conhecer um pouco mais. Eu sou Silvio Andrade, sou vice-presidente de transformação digital na BRQ e hoje nós vamos estar com a Aline Pavan falando sobre as estratégias de centralidade no cliente e produtos dentro do mercado financeiro. A Aline tem uma experiência muito bacana em canais, dentro do banco, de instituições financeiras. Eu acho que a gente vai ter uma conversa aqui bem direcionada para essa visão. E eu até já começo, antes dela se apresentar, trazendo aqui uma pergunta, né? Dado seu conhecimento dentro de canais, e a gente falando muito aqui sobre os aprendizados. O canal digital já se consolidou faz tempo, mas a gente está chegando no momento em que o digital, personalização, visão cliente estão num momento diferente dado o Open Finance, a visão de dados. Você acha que mudou muito nos últimos 2 anos o canal digital? Ele continua sendo importante para os nossos clientes? Boa, tudo bem, Silvio? Sou a Aline, estou aqui com vocês hoje, super prazer da gente poder bater esse papo. E o que eu tenho acompanhado da indústria financeira, acho que nos últimos anos a gente está sempre em movimentos de transformação. E isso tem muito a ver com centralidade no cliente. À medida que as necessidades mudam, a tecnologia evolui, a gente consegue sim trazer novos produtos, novos serviços, estar mais próximo do nosso cliente na ponta. E nos últimos 2 anos, o que a gente tem visto é um resultado muito grande da modernização, então a gente conseguindo ter mais velocidade em colocar features, em colocar serviços mais rápido para o cliente, resultado da fundação de dados, então como a gente consegue não só capturar esse dado num viés mais regulatório ou num viés de auditoria, mas principalmente com viés de entender o perfil do cliente, com o viés de montar uma visão 360 e conseguir conversar com esse cliente de uma maneira que seja relevante, que seja personalizada para ele. E além disso, a gente tem também, como você mencionou, todo o sistema de Open Finance, o ecossistema do Pix ali, alavancando muitos meios de pagamento, onde a gente tem a possibilidade de ter uma visão não só da instituição financeira, onde o cliente tem ali o seu principal relacionamento, mas também conseguir complementar com dados de outras instituições. De novo, muita centralidade no cliente, fazendo com que eu o conheça como um todo. Essa centralidade no cliente, você acredita que agora ela chega forte pela maturidade em cima dos próprios dados? O consumidor está exigindo? Que contexto a gente tem, né? Por que agora a gente traz isso como uma força e um motor importante para a indústria financeira? É o mercado que está pedindo isso ou a gente chegou numa maturidade? Até olhando para o contexto do Itaú, eu acho que isso é primeiro a cultura da empresa. Perfeito. Quando a gente olha a nossa produtação digital, eu ouço o cliente no ciclo inteiro de desenvolvimento. Então isso começa desde temos uma ideia, como que a gente faz uma pesquisa com o cliente, ver se aquilo atende uma necessidade real dele, resolve um problema que ele tem no dia a dia, torna a vida dele mais fácil. Para a gente priorizar isso dentro das nossas esteiras de desenvolvimento, a prioridade é sempre no que vai ter mais relevância para o cliente. E aí acho que a gente junta um pouco desse ouvir o cliente, mais o que os dados me trazem proativamente, para a gente também entender eventuais otimizações. Esse é um pilar que eu gostaria de destacar. Tem a cultura, tem a forma como se faz as coisas. Numa outra ponta, a gente tem sim um cliente mais digital, um cliente mais exigente, um cliente que está vendo as mudanças do dia a dia e que tem uma necessidade de tempo de resposta da aplicação, ele não tem mais aquela paciência em esperar, até porque o nosso mundo é super conectado e o cliente reflete isso. Então, é o mesmo cliente que busca um serviço de streaming, que busca um serviço de e-commerce, é a mesma pessoa no fim do dia que busca um serviço financeiro e a gente busca sempre estar nos mesmos patamares de referência. Escutando você, né, e a gente tendo esse encontro perfeito de uma cultura de escutar o cliente e priorizar aquilo que faz sentido na perspectiva do cliente, e aqui a gente está falando muito do canal. Mas como é que vocês trabalham e como é que você enxerga a questão de produtos e canais?
Porque até pouco tempo a gente falava muito da estratégia de canal e da estratégia de produtos para qual canal. A centralidade do cliente muda um pouco essa dinâmica? Com certeza muda a dinâmica, é uma dicotomia que a gente já não vê mais no dia a dia de trabalho, mas sim sendo complementares. Então, se eu tenho um bom produto, ele precisa estar acessível e ser distribuído no canal que o cliente quiser. Acho que era até um ponto que a gente trazia bem forte anos atrás, que era a questão da omnicanalidade. Como eu aproveito, né, o melhor do meu mundo digital, o melhor do meu mundo físico, esse mantra segue. E ter também produtos que são feitos especificamente para o digital, porque a necessidade vai mudando. E aí vou trazer aqui exemplos bastante táticos. Você vê o plano do Minhas Vantagens, você vê o Itaú Shop, toda a agenda de Beyond Banking, de benefícios atrelados a cartão, que não tinha até um certo tempo atrás. Você olha o próprio mundo de investimentos, a comercialização de blockchain. Seria impossível você comercializar blockchain sem estar totalmente imbuído dessa nova economia, de como esses produtos também nascem e vão se transformando. E aí acho que está atento ao mercado, atento às novidades tecnológicas, atento ao comportamento do cliente fora o banking. Como que ele está fazendo na vida dele? Ele está se servindo mais de e-commerce ou de loja física? Ele está buscando soluções que são mais locais ou mais globais? Tudo isso impacta diretamente nos produtos que a gente prioriza para desenvolver. Bacana. É lógico que sempre, quando a gente olha para canais, cliente, visão cliente, personalização, a gente acaba passando pelo novo momento aí da IA generativa. E qual o seu olhar? Essa tecnologia, ela traz alguma contribuição fundamental, importante nesse processo? Sem dúvidas. E acho que eu também vejo ela em dois momentos. Tem uma parte que ela acelera. Quando eu olho uma série de processos que a gente faz hoje, como que eu consigo ser mais produtivo nesses processos? Então, desde a pesquisa com o cliente, prototipação, desenvolvimento de software, a gente tem aí todo dia surgindo novidades no mercado e a gente, né, testando, acompanhando, vendo de fato o que traz ganho para o nosso dia a dia. A gente consegue acelerar muito o ciclo de desenvolvimento de um produto e de captura de feedback. E, por outro lado, eu também vejo uma possibilidade de disrupção da maneira como o cliente interage com o banco. Então, a gente tem hoje os canais que eu tenho uma assistência humana e eu tenho interação em tela, que é quando a gente olha o app e o internet bank. Perfeito. Mercado em ebulição, acho que não dá para ser nada diferente dessa visão nesse momento, e muita coisa surgindo. Então, como que vai se comportar o sistema operacional nos próximos anos para a gente fazer esse link? Eu vou ter um comportamento do cliente que é mais baseado por voz? Eu consigo ter essas interações de maneira mais espontânea? Problemas que a gente via até um tempo atrás, como a internacionalização de sites, tradução, já não é mais um problema. Tudo tem a possibilidade de nascer global. E aí são nesses nichos que acho difícil a gente já ter um caminho muito claro a seguir, que a gente tem bastante possibilidade de inovar, de co-criar com o cliente e encontrar novos caminhos de relacionamento. Você falando, eu me lembrei que alguns anos atrás a gente falava um pouco da estratégia de telas, né? O que eu vou acessar no mobile, o que eu vou acessar no desktop, né? O que eu vou acessar num totem. E aí você tinha uma estratégia de experiência, uma discussão sobre isso para cada uma desses canais digitais. Mas agora a gente está falando aqui de não ter tela. Como que é fazer transação ou me relacionar com o meu banco sem uma interface? Vocês estão experimentando isso? Você enxerga isso como uma possibilidade para a gente estar vivendo isso daqui a alguns anos? Vejo sim como uma possibilidade, naturalmente não para tudo. Eu não me vejo, por exemplo, contratando um crédito imobiliário, até porque a gente tem um contrato, a gente tem cartório envolvido. Então... É um momento especial de vida também, né? Perfeito. Acho que tem momentos que eles são mais... Eles requerem ali uma interação diferente, eles requerem até um pouco mais de tempo seu, olhando para aquilo, mas transações mais simples, o que a gente costuma chamar de daily bank, o dia a dia de fazer um pagamento, fazer uma transferência, dividir uma vaquinha entre seus amigos, temos que testar as possibilidades. Acho que qualquer exercício de futurologia aqui, ele estaria com uma margem de erro bastante grande,
O importante é a gente estar nesse cenário de experimentação. Como que eu consigo fazer isso? E a experiência continua sendo um tópico relevante. A experiência do cliente, a gente costuma dizer bastante lá no Itaú que não é a tela, é o todo. Então, para onde aquela tela deriva, que linguagem eu uso, e aqui é a mesma coisa. Qual é o tom de voz, como eu vou fazer para ser claro com o cliente, como eu interpreto ele da maneira correta. Vamos testar. Uma época em que a gente tinha que discutir estratégia de telas, e agora a gente caminha uma possibilidade da gente não ter tela nenhuma para essa interação, né? O Interactive Design fica para alguns para o canal com tela e abrindo um novo canal sem o touch, né? Legal, acho que é uma aposta, então eu vou interagir mais de maneira conversacional, precisamos testar. Qualquer exercício que a gente faça aqui, pensando em futurologia, ele tem uma grande probabilidade de estar errado. Acho que o importante é a gente sempre abrir esses experimentos com o cliente, entender como ele quer interagir com o banco. E isso em momentos diferentes. Então, eu estou olhando para o Daily Banking, eu estou olhando para uma consulta de saldo, fazer um Pix de baixo valor, uma vaquinha com os meus amigos. Pode ser que seja esse o momento que eu quero interagir dessa maneira. Eu estou na contratação de um crédito imobiliário. Não é só a interação por voz que vai resolver. E aí eu vejo esses mecanismos muito combinados. Qual que é o momento de interagir por voz, qual que é o momento de interagir por tela, qual que é o momento de interagir com o humano. Acho que combinar isso, conseguir ter esses serviços com qualidade à disposição do cliente, sem dúvida, são diferenciais competitivos. Essa diferenciação de o que tem potencial, o que provavelmente não faria sentido, parte dessa escuta do cliente, como é que vocês consolidam essa visão, né, de, olha, faz sentido aqui eu ter um serviço por voz de vamos dividir a conta e fazer um Pix, mas para esse serviço de um crédito imobiliário, um momento importante da vida, isso talvez não seja um canal ideal para você tirar todas as suas dúvidas. Isso vem desse trabalho de escuta de mercado? Faz sentido isso? Total, tem muita escuta de cliente, mas também tem muita escuta de mercado, como você trouxe. Então, olhar ecossistemas de startups, o que está nascendo de novo, e a gente entende que pode se valer dali com parcerias, com incubação de ideias. Olhar, acho que muito, para as novas tecnologias, olhar para os próprios os AI natives que a gente fala ali. Então, quando você olha o ChatGPT avançando bastante, quais são os tipos de interações que estão aumentando ali dentro? Para gerar imagem, eu quero falar e quero ter uma resposta rápida, eu quero que me dê as respostas em gráficos. Então, esses tipos de interação também vão dando ideias de movimento de mercado, mas sempre deixando como fator fundamental escutar o cliente, entender se tem alguma necessidade que não está sendo atendida na interação atual. E aí sim nos dá input para pesquisar, desenvolver, testar e avançar. Se a gente pega o princípio da experiência do usuário, experience, né? Durante muito tempo, o design de serviços, né, foi sempre muito ferramental para organizar essa escuta e definir umas hipóteses de como a gente trabalha uma nova abordagem, um novo produto. Houve mudanças nesse framework de entender, de escuta? A gente utiliza ainda os princípios de design para essa escuta ou você vê algo diferente acontecendo? Os princípios, eles são os mesmos. Eu gosto bastante, inclusive, de uma referência do próprio Jeff Bezos, que ele fala que tem coisas que mudam o tempo todo, mas tem algumas que elas são perenes no tempo, né? Então, o cliente querer o serviço que é mais rápido, mais barato, mais intuitivo. Não muda nunca. É isso. Quando a gente olha para princípios de design, de produtos digitais, também tem coisa que não muda nunca. Você ouvir o cliente, você resolver um problema real, você capturar dados e fazer uma análise abrangente disso, isso se mantém. O como faz, a gente começa a mudar. Perfeito. Então, poxa, como que eu estou capturando? Como que eu capturo uma imagem? Você vai me mandar um QR Code, é uma foto, vai ser mais um copia e cola. Qual que é o comportamento desse cliente? E aí sim a gente vai identificando e melhorando o processo.
E todo o ponto de produtividade que eu comentei anteriormente, de se tem ferramentas à disposição, se a gente tem tecnologia que nos ajuda a ser mais produtivos, a tirar trabalho operacional e a gente ter mais tempo para criar, para estar junto com o cliente, usamos também. Muito bom. Eu, olhando para esse cenário, você tinha falado um pouco ali até sobre a estrutura e a importância de dados, né? Você começou uma frase ali falando dessa importância. E a gente até em outros videocasts, a gente tem falado um pouco de tecnologias que chegam, aceleram, ajudam, como a IA generativa, mas se tem uma que está fazendo a diferença agora e está proporcionando uma estrada diferente para os próximos anos, é a maturidade, a consolidação e a visão dos clientes em dados na empresa. Na sua visão, é assim mesmo que a gente compõe? É essa estratégia de dados que vai permitir que eu tenha uma conversa mais próxima? Sem dúvidas. Acho que sem dados a gente não consegue habilitar a personalização, a gente não consegue conhecer o cliente, muito menos entender o momento de vida para ser prepositivo em conversas com ele ou ainda para ouvi-lo no momento que a gente tem esse feedback dele também. Então, vejo dados ali como essencial e a possibilidade de complementar esses dados, seja pelo ecossistema de Open Finance, seja pelas próprias interações do cliente, porque a verdade é, né, o cliente está o tempo inteiro te dando feedback. É uma transação que ele deixou no meio, é algo que ele concluiu e mandou um Likert positivo, foi uma mensagem que a gente trocou que engajou, não engajou, como que a gente consegue trabalhar isso no ecossistema todo, que veio muito ligado nos últimos anos à unificação dos aplicativos do Itaú, eu concentrar essas audiências e conseguir ter ali uma prateleira full banking personalizada para o cliente. Ela consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo muito essa capacidade de trazer as informações do cliente para poder entender momentos, né? Eu consigo ver isso se consolidando de uma certa forma no mercado, mas eu acho que tem uma questão da personalização que você falou que, para mim, parece que é um desafio. Inferir menos e poder trazer a escuta para dentro dos dados, que não só aquelas informações de quem é você, o que você tem de estrutura de vida, de organização financeira. Como é que eu trago essa conversa numa estrutura de dados na empresa para eu poder ter essa visão, né? Aproveitar essas interações. Você acha que isso é um desafio, eu guardar essas interações e utilizá-la para replicar digitalmente, que seria um relacionamento físico, né? Que é uma conversa? Essa pergunta tem várias nuances. Sim, tem um desafio, e não é só um desafio de tecnologia, no sentido de, eu tenho tecnologia para isso. É um desafio de como eu quero que isso se comporte. Uhum. E vou trazer exemplos aqui da própria memória humana, é um assunto que a gente tem debatido muito internamente. A nossa memória, ela também é seletiva, você tem fragmentos de memória, você recupera determinados episódios da sua vida ali dentro, conforme necessidade. Então, decidir o que a gente quer armazenar desse cliente, em que momento aquele dado ou aquela memória se torna relevante para eu voltar a falar com ele, como que eu capturo tudo isso de interações que vão estar no mundo físico, que vão estar no mundo digital, que eventualmente vão estar fora do ambiente bancário, mas é o que você trouxe, o cliente está sempre me retroalimentando disso. Eu não diria replicar humanos, mas eu acredito muito no caminho de potencializar humanos. Dado que num determinado segmento ali, todos os clientes trazem uma necessidade da gente fazer algo com menos papel, com menos assinatura, com menos burocracia, como que a gente ataca esse step específico e torna isso melhor para toda a esteira, para toda a força comercial, eventualmente, que atua com aquele produto. Caramba, saber que vocês estão discutindo esse tema é extremamente relevante. E até muito se fala do quanto que ter esta memória tem uma linha, né, muito tênue entre o que é servir
e o que é invasão, né, do que é deixar a pessoa numa situação que ela não queira, né? Então, ver essa discussão sendo feita de forma estruturada nas empresas, acho que traz para a gente um entendimento de por que as empresas do setor financeiro estão liderando essa discussão, porque são muitos detalhes que precisam ser discutidos, validados com o próprio cliente para poder chegar no equilíbrio entre o que a gente imagina que seria o ideal em termos de tecnologia e avanço, mas daquilo que vai deixar as pessoas também confortáveis, né? No final, se a gente pudesse resumir o nosso papo em uma frase, olhando do ponto de vista do cliente, você acha que isso tudo é para chegar onde com ele? Qual que é o desejo que você tem aí de, no final, eu espero que o meu trabalho e meu empenho aqui, né, atuando dentro do Itaú, chegue para as pessoas com esse nível de transformação, com esse nível de entrega? Legal. Acho que toda vez que a gente olha para isso com um propósito final, a gente está falando de ajudar os clientes a realizarem sonhos, e aí, independente de qual seja a necessidade dele para realizar aquele sonho, e em poupar o tempo do cliente. Então, como que eu faço com que o banking não seja para ele uma atividade que ele é obrigado a desprender X horas do dia? Se ele quiser, estaremos à disposição para fazer conversas, para fazer one-on-one, para trocar juntos. Não quero fazer isso mais rápido, acho que isso já é uma atividade corriqueira, eu consigo automatizar isso. Esse também é o nosso papel e a gente consegue estar ali muito junto. Acho que teve um pilar que a gente não falou aqui, mas ele é básico, ele é estruturante, que é a questão da privacidade de dados. Perfeito. Nada disso, de novo, faz sentido se o cliente não se sente seguro, se ele se sente de alguma maneira exposto. Não é esse o objetivo. É como a gente entende, com informações que ele quer nos fornecer e que ele veja que isso está gerando benefícios reais para ele. Perfeito. É o que faz É sentido. uma troca. Perfeito. Muito bem. Gente, nosso papo super legal com a Aline Pavan, superintendente de TI do Itaú. Várias coisas que nós falamos aqui, vocês vão checar aí, ver que outros profissionais estão falando de pedaços complementares aqui, mas no final do dia, a centralidade do cliente, mais do que nunca, é um tema de pauta dentro do setor. Eu acho que a gente aprendeu um bocado aqui. Obrigado. Obrigado, Aline. Obrigada.